A paz, igreja, tudo bem? Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã. É um privilégio para mim estar com vocês. Conheço a igreja do Tremembé desde muito pequeno, quando meu pai era seminarista, meu pai ia nas igrejas. E hoje eu posso estar com vocês. Meu nome é Wagner Aires da Costa. Estou retornando ao seminário e já tive 4 anos nessa caminhada, mas por algumas coisas na vida aí me fizeram dar uma pausa, né? E agora o Senhor, acredito que o Senhor esteja nos conduzindo novamente a esse curso, a esse estudo, para que assim a gente possa concluir com a sua vontade, né? Então, o reverendo Herbert me convidou para estar com vocês hoje e eu fiquei muito feliz, muito grato de poder compartilhar um pouquinho da palavra que o Senhor coloca no meu coração, junto com os irmãos, junto com as irmãs. Nós vamos ler hoje o texto que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, do versículo 13 até o versículo 20, tá bom? Eu estou colocando na imagem aí o texto para que vocês possam tranquilamente procurar nas suas Bíblias, aqueles que quiserem, para ler junto comigo. Mas eu também vou colocar aqui na tela o texto escrito, né? Se você não tiver uma Bíblia perto de você, pode ficar tranquilo que vai ter o texto para você acompanhar, tá bom? Antes de qualquer coisa, vamos orar porque sem a presença do nosso Deus, nós não somos nada, né? A palavra nos diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome dele, ali ele estará. Então, mesmo eu estando aqui, você estando aí na sua casa, acreditamos que o Senhor, ele é onipresente, onipotente, né? E ele conhece todas as coisas também, onisciente. Então ele conhece o desejo do seu coração, o desejo do meu coração, e isso nos liga a ponto de estarmos reunidos em nome dele para louvá-lo, e ali ele se faz presente. Então, vamos orar para que o Senhor esteja na sua casa, no seu lar nesse instante, e que ele fale diretamente ao seu coração. Deus de louvor, ó Pai, obrigado porque o Senhor nos permite estar juntos, Pai. Não conheço os irmãos, não conheço as irmãs, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece cada particularidade de cada um. O Senhor conhece cada personalidade dos irmãos e das irmãs. E peço que o Senhor, através da sua palavra que será lida, possa tocar em nossos corações. Para que o Senhor, do seu jeitinho todo especial, possa fazer a sua boa obra na nossa vida, na nossa comunidade. Em nome de Cristo Jesus, ó Deus, que seja o Senhor falando e não o Wagner. Que seja o Senhor fazendo a obra, ó Pai, e não nós mesmos. Em nome de Cristo Jesus nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém? Então vamos ler Mateus 2, de 13 ao versículo 20. A palavra de Deus diz assim: Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: Levanta-se, toma o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com as informações que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Versículo 19. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: Levanta-se, toma o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel,
pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Bom, aqui nós que comemoramos o Natal há tantos anos, né, temos uma ideia desse panorama bíblico aqui. Mas só para a gente dar uma refrescada na cabeça, nós não vamos nos ater muito, mas se a gente ler um pouquinho antes, ali no Evangelho de Mateus, né, o capítulo 1 e antes ali do versículo 13 que nós lemos, né, do capítulo 2, ele começa com a genealogia e depois ele já fala sobre o nascimento de Jesus. Nós estamos no período do Natal, né, mesmo já tendo passado o ano, ainda é o período de Natal. Então, Jesus está ainda bebê e ele nasceu há pouco e aí os 3 reis magos vieram para adorá-lo, né? Mas antes dos 3 reis magos chegarem em Jesus, eles param para falar com Herodes. Eles param para falar com o governador daquela região para saber se... Você sabe onde está o menino? Nós queremos adorá-lo. Você pode nos ajudar? E aí eles contam a história desse menino, porque Herodes não sabia nada sobre isso, né? E Herodes fica preocupado e fala, poxa, então, olha, se vocês acharem ele, a hora que vocês voltarem, passem aqui e me falem quem ele é, para que eu também possa ir adorá-lo, né? Já que ele vai ser o libertador do povo, já que ele é rei, né? Então que eu possa ir adorá-lo. E aí o Senhor revela, depois que os 3 magos saem da presença do rei, o Senhor revela a eles que Herodes estava com um probleminha ali e que eles não deveriam voltar e falar com Herodes. Então os 3 reis magos encontram Jesus, né, dão o ouro, o incenso e a mirra para Jesus e vão-se embora. Com isso, eles não passam para Herodes, por Herodes, eles não falam com Herodes. Então Herodes se sente enganado, como a gente leu aqui no final do texto, né? E fica muito chateado com isso, fica muito bravo, e aí então ele decide que tem que todo mundo morrer. Mas antes disso acontecer, o Senhor já tinha avisado a José que Jesus corria perigo, né? Que Jesus estava correndo risco de vida ali. Não só Jesus, mas como ele e Maria também, né? Porque eles não iam só ir lá e matar neném, né? Os pais dessa criança também estavam correndo perigo. E aí, em sonho, aparece o anjo, né, a José, e José fala assim, olha, vai para o Egito, né? Vai embora e fica lá até a poeira baixar, até dar um sossego aí, até o movimento sossegar, e aí vocês, quando for a hora certa, vocês vão voltar e tudo vai se caminhar seguramente, né? É muito legal pensar nisso, né? Nós que somos de igreja há muito tempo, nós eu, por exemplo, como falei, conheço a igreja do Tremembé desde criança, né? Hoje faz muitos anos que eu não vou, então eu não sei como é que está a igreja, como é que estão os irmãos. Mas eu fui criado dentro da igreja, né? Nasci, os meus 2 pais frequentavam a igreja. Meu pai era seminarista quando eu era criança. Minha mãe, né, líder de louvor, era regente de coral. Então, pessoas muito ativas na igreja, né? Meu pai depois presbítero, a minha mãe também se tornou presbítera mais para frente. Então, uma vida muito intensa dentro da igreja. Fui criado, né, dentro da igreja e tal. Também fiz o meu seminário e depois que saí do seminário continuei com a igreja, né? E agora hoje eu estou retomando essa nova fase. Depois de casado, com filhos, mais maduro, a gente entendeu que é um momento mais adequado para que a gente retome essa caminhada no seminário, mas sempre ali louvando ao Senhor, caminhando na igreja, vivendo esse mundo eclesiástico, nesse mundo de igreja, essa realidade de crente. E a gente tem a ideia de que por muitas vezes assim, não, o Senhor é comigo, o Senhor está comigo, eu nada devo temer, então eu devo encarar todas as consequências, eu devo encarar tudo de peito, e porque o Senhor vai me proteger e o Senhor vai ser comigo. Ó, que redundância, né? Eu acabei repetindo, mas é exatamente isso. A gente tem essa defesa, né?
do Deus que é realmente, Ele pode todas as coisas, Ele está com você, Ele te protege de todas as coisas. E a gente fica com essa armadura em volta da gente, e a gente quer encarar todas as dificuldades. Mas o interessante desse texto que me chamou a atenção é que neste momento, no momento em que Jesus nasce, você viu que não deu tempo nem deles respirarem ali. Então a gente tem essa questão da magia do Natal, de Jesus nascendo, os magos vindo, dando os presentes, José e Maria em volta da manjedoura, né? Os bichinhos em volta dele ali na estrebaria, os pastores que vieram também adorá-lo, né? O anjo, aquela coisa toda do presépio, né? E a gente não pensa no depois. Porque como não tem muita narração da infância de Jesus, a gente não pensa assim nas dificuldades que eles sofreram, nas dificuldades que ele passou, né? E que não é tudo sempre tão flores assim, não é tudo sempre tão mágico como a gente coloca nesse período de Natal. Então logo em seguida, em que Jesus nasce e que os magos vêm e o adoram, vem um anjo para José e fala assim, olha, é o seguinte, pega o bebê e a sua esposa e vai para o Egito, vai embora. E vocês sabem que ali no mapa, né, Jesus nasceu em Belém, que é ali no Oriente Médio, ali, né, na Ásia, e o Egito ele fica na África, né? Então não é Ásia, ele teve que sair, passar as fronteiras, ele teve que passar de continente. É uma viagem longa, não é uma viagem tão curtinha. E ele em cima de um jumento, que era o animal que eles tinham. Maria chega ali na cidade no lombo de um jumento, né? José vem andando, carregando, conduzindo o jumento, e Maria no lombo do jumento. Eles vêm ali, procuram um lugar para pousar, e não encontram e tal. Quando encontram é uma estrebaria. Então o meio de transporte que eles tinham era o jumento. E aí com isso, quando ele recebe essa notícia, ele aceita assim de primeira, porque Deus tem falado com ele, né? Já tinha aparecido em sonho para ele o anjo, quando fala para que ele não recuse Maria como sua esposa, porque, né, o neném que foi gerado foi pelo Espírito Santo. Então José já estava tendo essa intimidade com Deus, esse relacionamento, né, de ouvir a voz de Deus, de ouvir os anjos do Senhor falando com ele. José, ele nem ditupia, ele nem pestaneja, ele simplesmente pega Maria no dia seguinte em que os magos vão embora e vai para o Egito. Pega todas as suas coisas, coloca no lombo do jumento Maria e um bebê recém-nascido e vão para o Egito. Então o que me chama a atenção é, primeiro, José é fiel, mesmo com um bebezinho, mesmo com um recém-nascido, que hoje a gente tem medo deles quebrarem, né? Quem já teve um neném ou quem já pegou um neném no colo, sabe a fragilidade deles. Então você imagina você passar ali um bebê recém-nascido por aquele calor, né, do deserto, aquela escassez de água, uma viagem em cima de um jumentinho. A gente hoje nos carros, a gente coloca o bebê conforto e coloca o cinto de segurança e até dirige mais devagar. A gente costuma dirigir a 100, né, 80 km por hora, 100 km por hora, alguns até mais, gostam de abusar um pouquinho no pé. E aí quando tem um bebê no carro, a gente, vou dirigir aqui uns 60 km por hora, 80 no máximo, né? Porque a gente fica com receio do bebê, a gente fica com receio de alguém bater na gente, porque a gente quer ter o máximo de cuidado possível. As mães, que geralmente vão à frente, nesses momentos, nesse período, logo que ele é recém-nascido, preferem até andar atrás no carro, para ficar com a mão ali, caso ele engasgue, caso ele chore para pegar, o que não pode dentro do carro, né? Mas para que possa ali acudir rapidamente o bebê. Então isso nós hoje já temos essa preocupação. Imagina o bebê recém-nascido em cima do lombo do jumento. Mas mesmo assim, José obedece ali a Deus, né? E pega todas as suas coisas, pega o neném, pega a Maria e vai embora. Então a primeira coisa que me chama a atenção é essa fidelidade de José. É ele ouvir a voz de Deus, atender o chamado de Deus, atender a ordem de Deus e ser fiel a esse chamado, ser fiel a essa ordem, né? E mesmo com todos os seus medos, mesmo com todos os seus receios, pegar essa criança e ir embora.
Segunda coisa que me chama a atenção é que mesmo Deus sendo todo poderoso, Deus podendo fazer todas as coisas, Deus também foi fiel à sua palavra, porque a palavra aqui, o versículo, deixa eu achar aqui, diz que ele cumpre o que o profeta falou, né? No versículo 15, no final do versículo 15, ele não fala qual é o profeta, mas ele diz que do Egito chamarei o meu filho. Ou seja, já havia a profecia de que do Egito Jesus viria, né? O Filho de Deus viria. Então, primeiro, Deus é fiel à sua palavra também. Então, da mesma maneira que José foi fiel ao chamado de Deus, à ordem, às ordenanças de Deus, Deus também é fiel à sua própria palavra. E segundo, que mesmo ele sendo onipotente, onipresente e onisciente, como nós falamos aqui antes da oração, ele recua, né? Deus podia muito bem fulminar Herodes, ele ter um ataque cardíaco ali e tudo aquilo acabar, mas Deus não tira a vida de ninguém. Deus não dá um jeitinho naquilo. Deus deixa as pessoas terem o seu livre-arbítrio, Herodes ter o seu livre-arbítrio e o ódio do seu coração comandar aquela situação. O que Deus faz? Ele se retira. Ele recua, ele sai de cena. Então ele tira o seu filho, ele protege o seu filho, José e Maria, pedindo para que eles vão embora. Eles saiam da cidade, não só da cidade, eles saiam da região, não só da região, mas que eles saiam do continente, para que eles fiquem a salvo. Para que esse rei não tenha poder para alcançá-los aonde eles estavam. Eles estavam num outro país, numa outra soberania, né? O Egito depois ele se torna uma grande potência. O Egito, ele é um país muito poderoso, com um exército muito grande. Então Herodes ali ele não tinha como alcançar o Egito, né? Não tinha como poderes para alcançá-los no Egito. Ele não poderia cruzar essas fronteiras. Então Deus manda eles para o Egito para protegê-los. Então Deus recua. Às vezes a gente quer encarar tudo no peito, a gente quer sair batendo, a gente quer com a razão. Eu tenho a razão, eu sei tudo, eu fui colocado aqui por autoridade, eu sou presbítero, eu sou diácono, eu sou o líder do louvor, eu sou músico, eu sou crente. E aí você quer encarar, quando na verdade, às vezes Deus está te mandando recuar. Porque Deus é o Deus da paz, é o Deus do amor, é o Deus da mansidão, né? A palavra diz que veio o vento, veio a tempestade e Deus ali não estava. Mas quando veio a brisa mansa e suave, ali o Senhor estava. E muitas vezes a gente esquece disso. A gente pega um Deus do Antigo Testamento que era furioso, o Deus da guerra, o Deus da... E é esse Deus, desculpa, é esse Deus que a gente quer ser exemplo. Não o Deus do amor, o Deus da paz, o Deus da mansidão, o Deus que recua, né? O Deus que mesmo com as pessoas erradas, respeita a decisão das pessoas, né? E se retira e deixa o tempo passar para que aí a sua obra seja realizada, para que os seus planos sejam concretizados. Porque os planos de Deus eles não são frustrados, os planos de Deus eles não falham e não iam falhar com o nascimento de Jesus. Mas para que não se houvesse uma ação mais enérgica com aqueles que estavam atentando contra o seu plano, Deus se recolhe, Deus se retrai, Deus sai de cena. Essa é uma lição muito difícil, né? Muito difícil. Para mim, então, é complicadíssimo. Eu sempre fui aquele que lutou por unhas e dentes pelo que eu achava certo, pelo que eu achava que era o bom para a igreja, o bom para o grupo de música, o bom para o trabalho que a gente estava desenvolvendo, e por vezes eu magoei as pessoas. Por vezes eu falei as coisas que não deveriam ter sido ditas, né? E hoje eu olho para trás e eu me arrependo. Me arrependo muito das coisas que fiz assim. E já pedi perdão a Deus, algumas das pessoas eu já pude me retratar, porque eu não representei a esse Deus, né? Eu não fui humilde
como o Deus que vem a esse mundo em forma de ser humano para morrer por mim, sua criatura, né? Onde o Criador Todo-Poderoso deixa de ser Deus, deixa o seu poder de Deus para se tornar homem como eu, como você, para salvar a mim e você que somos apenas criaturas dele, somos apenas servos, né? Não fui humilde para isso. E esse texto já nos traz isso logo no começo do ministério de Jesus, mostrando qual eram os planos de Deus ali para a vida desse homem. Esse homem não podia ser arrogante, ele não podia ser soberbo, ele tinha que ser humilde, porque logo no começo da vida dele, em vez de estalar magicamente o dedo e tudo ficar bem ao seu lado, ele se retira. É lindo isso, é lindo. Esse Deus é lindo. E às vezes a gente não consegue enxergar a totalidade desse Deus. Nós escolhemos só partes dele que nos agradam. Então assim, esse é o meu Deus, esse é o meu Deus, e é aqui que eu vou seguir. Não, Deus ele é muito maior do que isso, ele é muito mais complexo do que isso. E para nosso conforto, para nossa comodidade, nós pegamos só uma partezinha de Deus como exemplo. Então, o texto hoje nos convida a sair dessa bolha que a gente se enfia, a sair dessa nossa tranquilidade, desse conforto que a gente vive e nos desafiar. A nos desafiar a ver o Deus como Ele é, no seu todo. Tudo bem, Ele é grande demais para que a gente possa entender Ele como um todo, mas que a gente possa entender que Ele é muito mais do que aquilo que a gente tem visto, do que aquilo que a gente tem pensado. Que quando é necessário, Ele recua em prol do outro, mesmo o outro tentando frustrá-lo, mesmo o outro pensando diferente dele, mesmo o outro querendo acabar com seus planos. Deus se retira e espera o momento adequado para voltar e fazer a sua obra completa. Houve sofrimento, né? No versículo 18 diz que o profeta Jeremias fala, né? Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. Ou seja, Herodes realmente mandou matar as crianças, e algumas dessas crianças foram mortas, alguns desses meninos foram mortos de 2 anos para baixo. E houve choro, e houve dor naquele local. Mas os planos de Deus continuaram. Muitas vezes ao nosso redor é isso que acontece. Nós estamos passando agora por um período, um final, né? Graças a Deus, um final de pandemia. Mas muita dor se causou, muito sofrimento se causou. Nós ficamos restritos a compartilhar o Evangelho através de uma tela de celular, de vídeos. Eu mesmo também passei por isso. Eu editei muitos dos vídeos, eu criei muito conteúdo, assim como eu estou fazendo agora com vocês, mas e isso nos trouxe sofrimentos, nos trouxe readequação, né? Nós tivemos que sair da nossa zona de conforto, aqueles que nós íamos todo domingo à igreja e confraternizávamos com os nossos irmãos, compartilhávamos o cafezinho depois do culto, né? Aqueles momentos gostosos e de nos abraçar, de estar ali ouvindo a palavra através da vida do pastor ou da pastora, o presbítero que dirigia a escola dominical, e tudo isso foi nos tirado abruptamente, de repente, né? Assim, sem a gente pedir, sem a gente pensar, e aí ficamos enclausurados, ficamos presos dentro de casa. E isso nos trouxe um sofrimento. E agora nós temos outro sofrimento, porque depois de 21 dias, a psicologia traz isso, que a gente se acostuma, a gente cria uma nova rotina. Então, imagina 2 anos vivendo essa realidade, e agora é o momento de nós retomarmos, é o momento de nós voltarmos para proclamar o Evangelho a toda a criatura, é o momento de nós reavermos o nosso local no reino de Deus, junto com aquelas pessoas da nossa comunidade. Mas como fazer isso se nós já estamos tão acostumados? Vai ser uma nova dor, um novo sofrimento fazer isso. Como aconteceu aqui, houve choro em Ramá, houve grande lamentação. Mas os planos de Deus são perfeitos.
Os planos de Deus se faziam presente naquele momento. Deus retirou o seu filho, mas o seu filho voltaria. Ele voltaria para pregar, para salvar a humanidade. Então, neste momento, esse texto nos traz isso. Esse texto nos traz pela o terceiro ensinamento dele, como bons presbiterianos, né? 3 ensinamentos. Que o Senhor, o plano de Deus, ele é completo. Ele tem começo, ele tem meio e ele tem um final. Ele tem um final. Nós não estamos desamparados. Nós não precisamos ter medo, porque ele vai se completar na nossa vida. Então, mesmo que tudo pareça terrível, todo mundo esteja se lamentando, todo mundo esteja chorando, o Senhor está conosco e Ele vai, os planos dele vão ser completos na nossa vida. É o momento de nós regressarmos, é o momento de nós voltarmos agora do Egito, é o momento de nós nos apoderarmos daquilo que o Senhor coloca na nossa frente e começar o nosso ministério. E começar e retomar o nosso ministério. E começar a pregar novamente o Evangelho a todos aqueles que cercam a nossa comunidade. Fica essa mensagem em especial para mim. E eu espero que isso também fale ao seu coração. 2021 chegou, nós estamos hoje no dia 2, né? A gente fala que é um ano novo, a gente tem que ter propósitos novos. E não é só propósito na nossa vida secular, não é só o trabalho, não é só a escola, não é só a faculdade, mas também na igreja. Que nós possamos olhar para esse ministério com um novo olhar. Jesus Cristo, ele nasceu. Jesus Cristo, ele vive. Jesus Cristo, ele saiu e ele voltou do Egito. Ele veio para completar a sua obra. Ele veio para anunciar ao Pai que o enviou. E assim que seja também a sua vida, né? Que você tenha ido para a terra do Egito, que seja o conforto do seu lar, mas que agora você possa regressar do Egito para anunciar e proclamar o Evangelho do Senhor a todos aqueles que estão ao seu lado, a todos aqueles que cercam a sua comunidade, em nome de Jesus. Eu espero que esse texto tenha falado com você como ele falou comigo, né? Que a voz do Senhor tenha falado com você e que você tenha entendido que em todos os momentos da nossa vida, por maior que seja a dificuldade, o Senhor, ele está ali. O Senhor, ele nos guarda, o Senhor, ele nos protege e o Senhor, ele cuida. Mesmo quando a gente não consegue enxergar, ali o Senhor está. A medida da nossa fraqueza não é a medida da força de Deus, né? Agora, a medida da nossa força, Deus supre muito além disso, tá bom? Mas quando você está fraco, é que o Senhor está ao seu lado, te apoiando e te cuidando. Então, se você vive um momento de fragilidade, o Senhor está à porta e bate. E se você abrir, Ele vai entrar e ceiar com você. E se essa palavra te trouxe ânimo, te trouxe força, te trouxe vontade, o Senhor também está ali ao seu lado. E essa força que Ele está te dando agora, Ele vai suprir muito mais. Ele vai te dar muito além disso, tá bom? Porque a obra é dele e Ele quer te usar para fazer infinitamente mais do que aquilo que você tem pedido e do que aquilo que você tem pensado. Tá bom? Deus abençoe a todos, mais uma vez, ao reverendo Herbert, ao pastor Herbert. Obrigado pelo convite e que nós possamos nos ver dentro em breve, até presencialmente, né, que eu possa conhecer os irmãos, cumprimentá-los e desejar a todos ali a paz, a graça e a paz do Senhor. Tá bom? Tchau, tchau.